Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar aqui da casa. Eu estou aqui com vocês para a gente fazer uma breve leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, conversarmos um pouquinho sobre esse tema e falarmos sobre a importância da prática do Evangelho no Lar. Então eu convido a todos vocês para que nós iniciemos com uma prece. Convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos. Respiremos profundamente, sentindo esse clima de harmonia e de tranquilidade dessa casa, elevando o nosso pensamento ao alto, a figura serena e amada do nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, a todos os seus trabalhadores do plano espiritual que se encontram conosco, nos auxiliando, e pedimos que nessa noite, Mestre, os nossos corações estejam abertos a receber todo o teu consolo, que a nossa mente esteja aberta ao entendimento das tuas palavras, para que nós possamos sair daqui muito melhor do que chegamos. Que assim seja. A nossa leitura de hoje, ela se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. Esse é um capítulo bem grande do Evangelho. Quantos de nós chegamos à casa espírita devido às nossas aflições? E esse capítulo ele nos traz muitos consolos aos nossos corações, porque ele fala diretamente a essas aflições que muitas vezes nos trazem, na qual nós carregamos. E o título de hoje é Se fosse um homem de bem, teria morrido. É o item 22, eu vou ler um trecho e eu convido a todos para que façam a leitura na íntegra depois, porque é um texto muito interessante, como todos do Evangelho, né? E ele fala sempre, o Evangelho sempre fala aos nossos corações. Independente do tema que a gente abra, e eu estou aqui para falar do Evangelho no Lar também, ele sempre fala aos nossos corações. Ele sempre tem um recado do Cristo, ao momento que a gente está passando. O nosso entendimento do Evangelho, ele vai se modificando, porque nós vamos absorvendo isso, tomando conhecimento. A gente vai tomando conhecimento, vai meditando sobre o tema, vai encaixando ele na nossa vida, e um dia, quando a gente lê ele de novo, ele faz muito mais sentido, ele traz mais sentido, né, para a nossa existência. Então eu vou começar a leitura, que diz assim: Dizei frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre muitas vezes que Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá a recompensa de seu mérito. O favor de sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errado, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica, talvez não a tenha começado. Esse é um tema que nesse momento, né, no qual nós passamos no planeta, quantas vezes nós não ouvimos isso? Quantas vezes não falamos? Ou quantas vezes não pensamos, se fosse um homem de bem, não teria morrido?
E o Espiritismo ele tem esse papel, o papel de nos trazer o consolo às nossas aflições, a nos consolar e a trazer uma mudança do nosso ponto de vista. Porque o que ele diz aqui, né? Ele diz que se um homem de bem vem a desencarnar, e existe um outro homem na casa ao lado, no qual ele não é considerado por nós um homem de bem, muitas vezes se diz, preferia que fosse este. E nesse momento em que quantos desencarnes de pessoas boas, de homens de bem, quantas vezes esse pensamento não veio à nossa mente, ao nosso coração? E aí o que o Espiritismo vem nos dizer? Que temos um tempo e que muitas vezes aquele homem de bem, ele foi para o plano espiritual porque a tarefa dele estava cumprida. Porque a nossa casa, a nossa morada real é no plano espiritual. Estamos aqui em aprendizado, né? O Evangelho nos diz que aqui é uma escola, é um hospital, e que muitas vezes aquele homem no qual nós não consideramos um homem de bem, ele ainda nem começou a sua tarefa. A reencarnação, ela é uma oportunidade dada a todos para que a gente possa aprender a amar. Então, muitas vezes, aquele que fica, ele precisa seguir a sua tarefa no aprendizado do amor, que é a lei maior que nos rege. Isso é uma mudança muito importante no nosso ponto de vista. Tem uma outra parte do Evangelho que diz que o bom espírita, ele tem o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. A gente compreender isso é fácil, mas a gente sentir nem sempre é tão fácil assim. Talvez seja por isso que muitas vezes a gente escute, se fosse um homem de bem teria morrido, a gente sinta, a gente pense, né? Porque é necessário esse trabalho aos nossos corações, de um espiritismo bem sentido. O texto segue, eu vou ler um trechinho, porque ele fala exatamente disso que ele diz. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. A gente vê só uma página de um livro que já foi escrito em outras reencarnações, mas que as páginas são em branco, então a nossa oportunidade de crescimento, né, para frente, mas a gente está vendo só uma página. Crede que Deus é justo em todas as coisas e que frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. No nosso grau de consciência ainda, sabemos que somos crianças espirituais, muitas vezes o sentido daquilo que acontece escapa e a gente ainda não consegue compreender o porquê que as coisas acontecem. E eu acho que esse é o maior convite que a gente pode fazer à prática do Evangelho no lar. Porque esse é o grande papel do contato com o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz passagens do Evangelho de Jesus, onde nós temos Jesus como nosso modelo e guia no Espiritismo, porque ele nos trouxe tudo aquilo que nós precisamos fazer, como nós devemos sentir. E ele traz esses trechos. O Evangelho, o capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos, ele traz um trecho do Evangelho e ele traz um capítulo inteiro de explicações a respeito desse trecho para que ele faça sentido nas nossas vidas. E a prática do Evangelho no lar é um momento que a gente escolhe da semana, que pode ser feito uma vez por semana, pode ser feito diariamente, pode ser feito mais de uma vez na semana, onde a gente marca um horário com a espiritualidade, como a gente está fazendo aqui. A gente tem o amparo, a gente coloca uma água para fluidificar,
Senta, convida a família, porque ele é feito dentro do nosso lar, ele é para o nosso lar, para a nossa casa física e para a nossa casa mental. Porque a partir do contato com essas palavras, como a gente falou no início, elas vão fazendo mais sentido. E elas vão nos pegar em momentos em que essas palavras precisam, nosso coração precisa dessas palavras. Então é um momento de reunião com Jesus, com essas palavras, e para que a gente possa trabalhar o papel do bom espírita, aquele em que o espiritismo ele vai sendo compreendido. A gente está trabalhando naquele momento em que a gente senta, inicia como uma prece, como nós fizemos aqui. Iniciamos com uma prece, uma leitura que pode ser sequencial ou ao acaso, e aí a gente reflete, medita sobre que sentido aquilo tem para a minha vida hoje. Esse sentido vai se ampliando de acordo com que o Evangelho vai entrando nos nossos corações, até que chega um momento da nossa existência, e isso é para todos nós aqui, porque todos estamos evoluindo, todos estamos no caminho a chegarmos um dia a sermos um espírito que ama a todos, como Jesus. Vocês já pararam para pensar que chegaremos todos ao patamar de Jesus um dia? E aí essa doutrina, ela começa a ser sentida. Tem uma passagem de um livro de Chico Xavier, escrito por psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, que é Renúncia. Não sei quem aqui já leu, mas ele é um livro que conta a história de Alcione, que é um espírito que vem de um outro plano, de um outro planeta, mais evoluído, para auxiliar aqueles que ficaram e que ela ama muito. E ela fala do Evangelho, e ela diz exatamente assim, que existem alguns passos para que nós possamos viver, para que nós possamos fazer essa jornada junto com Jesus. Porque Jesus é um irmão mais velho, que veio nos ensinar o caminho. E ela diz que é preciso que a gente conheça, medite, aí a gente passa a sentir e vivenciar. Então, é preciso que a gente tome conhecimento desses ensinamentos, porque o Espiritismo, ele traz o Evangelho, ele traz Jesus, ele traz o entendimento, para que nós possamos meditar sobre isso. E é meditando, é errando e acertando, é se dando conta após um ato errado, é comemorando após algo que a gente fez e se orgulha de ter feito, porque sabe que está no caminho, que a gente começa a sentir. Sabe aquelas coisas que a gente começa a fazer porque sabe que precisa fazer? Aí chega um momento que tu faz errado, daí tu pensa, nossa, não podia ter feito isso. Até que tu isso faz tantas vezes que aquilo vira automático. E aí quando a gente vê, a gente já faz isso porque sente que é assim. O Evangelho também é assim. Aí chega um momento em que isso é tão sentido, que é o que fala nos bons espíritas, que é o bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, que a gente começa a vivenciar o Evangelho. E aí a gente tem aqueles grandes nomes que vieram nos dar grandes exemplos, porque eles vivenciavam. Não é falar, é vivenciar. E isso, uma pessoa, pensem, Jesus é o Evangelho. Uma pessoa no planeta mudou a história de um planeta inteiro. Então, é um caminho. E esse é o convite para o Evangelho no Lar, para que aqueles que ainda não fazem, ainda não têm o contato com o Evangelho, para que comecem. Atrás de cada Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Procurem no Evangelho segundo o Espiritismo de vocês, provavelmente tem o passo a passo. Inicie com uma prece, coloque água para fluidificar, de 15 a 20 minutos, tem todo o passo a passo. Mas o mais importante é a gente começar. E aqueles que já fazem, que persistam, porque eu tenho certeza que quem já faz há mais tempo sabe
que muitas vezes, apesar da gente estar fazendo o Evangelho, dependendo do momento da vida da gente, em que a gente está passando, a gente lê aquele texto e a gente sabe que já leu, mas o sentido dele é novo, porque nós somos novas pessoas a cada dia. Então, esse é um convite que a gente vem sempre fazer aqui na casa, para a prática do Evangelho no lar, para que se um dia a gente escutar, a gente pensar, ou a gente falar, se fosse um homem de bem, teria morrido, que o nosso ponto de vista esteja diferente. Porque se a gente tiver isso bem sentido nos nossos corações, com certeza isso é um consolo imenso nesse planeta que a gente está agora, né? Vivendo essa transição. Então eu convido a todos para que a gente possa encerrar, fechar os nossos olhos, agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, em contato com essa espiritualidade que tanto nos acolhe, que tanto nos cuida, com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E nós te pedimos, Mestre, que siga cuidando dos nossos corações, que siga nos amparando, trazendo consolo às nossas aflições, e que nós estejamos cada dia mais atentos aos teus ensinamentos, aos sinais que tu nos dá de que está conosco e que o caminho é sempre para o bem. Gratos somos, que assim seja.